declare: restaura a casa caída, restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Quero ser o teu altar. Eu sou quem tu és, quem tu queres que eu seja. Vamos declarar, aleluia. Quem eu sou, quem tu queres que eu seja. Eu quero ser o lugar onde o Senhor a casa favorita de Deus, aleluia, favorita. Eu quero ser o seu altar. A casa favorita de Deus também precisa ser corrigida, também precisa ser consolada muitas vezes. E nessa tarde, através da vida dos nossos queridos irmãos que estão nos ensinando, nós vamos ser moldados, vamos ser consolados e vamos ser ensinados a ser melhor, a ser a casa favorita de Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nunca falha. Obrigado, Senhor. Aleluia. Eu quero ser o lugar onde o Senhor eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o seu altar. Aleluia. Aplauda o Senhor porque Ele merece. Pode se assentar, glorificando o nome de Jesus Cristo. Nós queríamos só pedir desculpa à questão do café, né? Houve um equívoco. O nosso querido irmão Preston, ele terminou meia hora mais cedo e eu achei que estava no horário. Então nós descemos e o café ainda não estava pronto. O horário do café, conforme o cronograma, era às 15h30. Ok? Mas eu creio que não houve problema, né? Nós podemos nos confraternizar um pouco mais. Mas agora nós vamos então até às 17h30 com o nosso querido irmão Jonathan. E a nossa querida irmã Juliane traduzindo. Aleluia. Praise the Lord. Paz do Senhor. I am so thankful to be here today Eu estou muito grato de estar aqui hoje with all of you in Brazil. com todos vocês no Brasil. It's been kind of a dream for me Tem sido sonho para mim to teach music in a place different than America. ensinar música em país, em lugar diferente que os Estados Unidos. When I had this dream,
Quando eu tive esse sonho, I went to my friend Preston eu fui ao meu amigo Preston and I shared my burden with him, e eu compartilhei esse sonho com ele. and he helped to make it a reality. E ele ajudou a tornar realidade. Him along with the Andersons, Preston and the Andersons both. Não somente o Preston, como a Tiffany e o Anderson e o Aaron ajudaram. It's been truly wonderful to spend time with Pastor and his family. Tem sido verdadeiramente It has been a pleasure. tem sido verdadeiramente um prazer estar esse tempo com o pastor e sua família. And Charlie's and his family, Com Charles e a família dele. bonito, beautiful people. E aqui é bonito, todo mundo é bonito. Pessoas bonitas. Alrighty. Certo. Today I have two things on my heart that I'd like to share with you. Hoje tenho duas coisas em meu coração que eu gostaria de compartilhar com vocês. The first one is not in your booklet, A primeira não está no seu livro, na sua apostila. but I invite you to take notes as I speak. Mas eu te convido a fazer anotações enquanto eu falar. If you need extra time to write things down, Se você precisar de um tempo a mais para escrever as coisas, please raise your hand or yell. por Tell favor, me. levante a sua mão, fala, espera um pouquinho. Alrighty, here we go. Vamos lá. The title of this handout is going to be O título vai ser Principles for an Effective Praise and Worship Ministry. Princípios para uma adoração efetiva e trabalho de adoração, ministério de adoração. Okay, we've got just a few topics here, and then we'll get into the next handout. Então, tem alguns tópicos aqui e eu vou para o próximo. So, the first off is the purpose of worship ministry. O primeiro é propósitos para o trabalho de adoração, para o ministério de adoração. Okay? Number 1, Número 1, to glorify God. glorificar a Deus. All right. Number 2, Número 2, to create an atmosphere of worship. criar uma atmosfera de adoração. Right? And number 3, E número 3, preparing the people of God for the delivery of the word. preparar o povo de Deus para receberem a palavra. Amen. How many know we need the word? Todos nós sabemos que nós precisamos da palavra. Amen. Amém. All right. Next, we have the mission of the worship team. Em seguida, temos a missão. Okay. Number 1, Número 1, to excel in the enhancement of the worship service é aumentar e realçar, melhorar o serviço de adoração, o momento de adoração. through the skilled presentation of spiritual and spirit-led music ministry. Okay, sorry. Right here. Through the skilled presentation of spiritual and spirit-led music ministry. Apresentar através de talentos, conhecimentos que você tem, para um ministério musical e espiritual também. Amen. We have the power to enhance the worship service. Nós temos o poder de ressaltar o momento de adoração. God has given us many gifts to offer up worship. Deus tem nos dado muitos talentos para oferecer Ele em adoração. Amen. Okay, number 2, Número 2. anointed music ministry that edifies, Notar que a ministração e a música edifica, inspires, inspira and challenges the body of Christ. e desafia o corpo de Cristo.
Amen. All right, we're going to go on now to number 3 here. Vamos ao número 3 aqui. Rehearsed, prepared, thought-provoking. Ok. Sorry. Okay, let's see. Ensaio, preparação, pensamento provocativo e música e ministração de uma forma inteligente. And intelligent music ministry that continues to raise the level of consciousness. Okay. Continuar. Here? Mhm. Tudo nós precisamos de ensaio, preparação, um pensamento provocativo para poder se autocorrigir, melhorar, inteligência musical, que ajuda a continuar e a elevar o nível da consciência das pessoas para conhecerem a Deus. Am I here? Okay, I'm here. Okay. Awesomeness of God, His kingdom, and the power of praise and worship. Conhecer seu reino, o poder da oração e da adoração. All right. Number 4. Número 4. Christ-centered music ministry Tudo envolve Jesus Cristo como o centro da música e da ministração. that boldly shares the good news to those who are lost. Que compartilhamos de uma forma simples as boas novas. All right. Number 5. Número 5. Diverse and international music ministry Diversificação e músicas internacionais. for a diverse congregation Para uma congregação diversa, with diverse cultures com diversas culturas, that will not be stuck in mediocrity or tradition, que não são paradas, que não são travadas em mediocridade ou tradições, but continues to push the edge of the envelope, mas but continues to push forward. mas que um tipo de ação que impulsione as pessoas adiante. So that effective ministry Então essa ministração efetiva can take in any atmosphere, any place, at any time. pode criar uma atmosfera em qualquer lugar e em qualquer tempo. Okay. Amen. Number 6. Amém. Número 6. Creative music ministry that is unique to this church. A ministração de uma forma criativa é algo único na igreja. Amen. Training that equips, empowers, and enables others Treinar em equipes, encorajando as pessoas, enables others. Allows. ok, treinando as equipes e deixando que a pessoa cresçam e se realizem entre elas. To grow and realize their full potential Fazer com que elas se realizem e consigam alcançar seu potencial máximo in the area of music ministry. na área de ministração musical. All right, so we have 3 functions of a worship leader. Nós temos 3 funções do líder de adoração. Number 1 is to lead the entire congregation into the presence of God. A primeira é fazer com que toda a congregação entre na presença de Deus. Amen. Number 2 is to coordinate and cover the praise team and musicians. A segunda é coordenar e cobrir a adoração, o time de adoração e os músicos. And number 3 Número is 3. to prepare the congregation for the delivery of God's word. E o número 3 é preparar a congregação para receberem a We're going to go palavra de back to number Deus. 2. O número 2 é coordenar e cobrir o time de adoração, coordenar e estar atento a eles, né? E aos músicos. Amen. Number 3, Número 3, to prepare the congregation for the delivery of God's word. preparar a congregação para a entrega da palavra de Deus, para a ministração da palavra de Deus. Amen. Amém. All right.
We've got, next is the attitude of the worship leader. O próximo é a atitude do líder de adoração, do líder de louvor. All right, number 1, we must be enthusiastic and positive. Número 1, você tem que ser entusiasta e otimista, positivo. I don't think you would like it very much if Charlie's acted like he didn't want to be here when he was singing. Eu não sei como que é o Charles quando ele não está aqui, mas sei que ele é bem positivo. He is always positive and enthusiastic. É bem entusiástico e positivo. Number 2, you must be in charge. Número 2, estar sobre a responsabilidade, estar responsável de tudo o que acontece. That doesn't mean you have to take charge. Is that going to translate? Isso não significa que você tem que abranger tudo, That just means they recognize that you are the leader. mas That just means that they know that you are the leader. mas você tem que passar a informação para as pessoas que você é o líder ali também. We must, number 3, lead by example. Número 3, liderar pelo seu exemplo. We must worship when we sing. Nós temos que adorar enquanto cantamos. Amen. Number 4, Número 4, be an encourager. ser um encorajador. Do not preach. Não precisa pregar. It's the pastor's job to preach. É o serviço do pastor pregar. Just encourage. Somente encoraje. Number 5, Número 4. You Não, must- 5. you must always worship with the congregation Você deve adorar junto com toda a congregação. on the platform and off the Aqui platform. em cima e aqui embaixo também. Amen. Amém. All right. As worship leaders, we must prepare ourselves. Como líderes de louvor, nós temos que preparar a nós mesmos. Number 1, we must sanctify ourselves. Número 1, nós temos que nos santificar. We must be prepared spiritually and have a clean heart. Nós precisamos nos preparar espiritualmente e ter um coração limpo. God will honor your sacrifice. Deus honrará o seu sacrifício. Number 2, Número 2, wait on the Lord for direction. espere no Senhor por direção. He will direct you. Ele vai direcionar você. If you sanctify yourself Se você se santifica and your heart is right, e seu coração está certo, está correto, the Lord will be with you. o Senhor estará com você. Number 3, Número 3, you need to keep an accurate mantenha acurado, como que se diz? How can I say? Accurate. Keep in. no, Desculpa, igreja, estamos tentando achar uma solução. Haja de uma maneira correta, obrigada. Se mantenha numa maneira correta. categorized list of songs. E categorizar uma lista de hinos. If there's one thing that I could leave you with that is most important, Uma coisa que eu posso deixar que é uma das coisas mais importantes para vocês it is that we must be prepared é que nós devemos estar preparados every service. cada culto. We must not prepare when we get to service. Nós não podemos nos preparar quando chegamos ao culto. We need to prepare before service. Nós precisamos estar preparados antes do culto. Number 4, Número 4. practice, practice, and practice. Ensaie, ensaie, pratique, pratique e pratique. Amen. We must practice before service. We must prepare ourselves, just like I said before. Here, let's redo that. Right back. That goes along with being prepared. O culto vai melhor, o serviço vai melhor quando nós estamos preparados já. Amen. Next we Amen. have just practical points for the worship leader. Em seguida temos pontos práticos para o líder de louvor. These are things that you can do that are not absolutely necessary, São coisas que você pode fazer ou não, que são
absolutamente necessárias, na verdade, né? but it will greatly improve your role as a worship leader. Mas com certeza vai melhorar você como um líder de louvor. Amen. Number 1, Número 1, know your musicians. conheça seus músicos, No, you're good. And singers. conheça seus músicos, seus cantores, Practice with the musicians and singers. ensaie, converse com seus músicos e cantores. And keep hand signals easy to follow. Faça sinais com as mãos para serem mais fáceis de ser seguidos durante o culto e durante os ensaios também. I don't know exactly what we use here in Brazil, Não sei exatamente como se usa aqui os sinais com as mãos no Brasil. but in United States we have C for chorus, Mas nos Estados Unidos nós temos o Si, que representa o Dó. got this is the C é o coro, perdão. we've got the bridge sign, bridge. É uma ponte, né? Esse aqui é uma ponte entre um hino e outro. The point is there are many signs that you can use. O ponto é que tem muitos sinais que você pode usar com a sua equipe, That can simplify your music in whatever language you choose. que pode simplificar a sua língua em qualquer idioma que você estiver falando. Você vai ter uma comunicação entre eles com sinais. We can have songs chosen in appropriate keys. Nós temos que ter músicas escolhidas e chaves, pontos apropriados. Before service, Tudo isso antes do culto, not at service. não na hora do culto. Number 2, Número 2. don't spend too much time talking. Não gaste muito tempo falando. Encourage people as they worship. Encoraje as pessoas enquanto eles adoram. You can easily break the flow of worship with too much talking. Você pode rapidamente, facilmente quebrar toda a atmosfera que você criou falando. Don't beat the congregation. Oh, this isn't going to work. Não, I understood. Yeah. Okay. Don't beat the congregation over the head. Não bata na cabeça do seu irmão. If correction is needed, it should come from the pastor, Se a correção é necessária, isso virá do pastor. Converse com seu pastor, not us. não de nós. Number 3, Número 3. choose your songs carefully. Escolha as suas canções cuidadosamente. Attempt to accomplish something with your worship. Tente desenvolver e realizar alguma coisa com o louvor, com a adoração. We need to maintain flow between songs. Nós temos que manter fluido a adoração entre as canções. Don't stop after every song. Não pare, deixe um tempo de silêncio depois de cada canção. This shouldn't quench the spirit, Não devemos parar o movimento do Espírito. but as humans, we have a natural reaction Mas os humanos têm uma reação natural to feel awkward in silence. de se sentir meio constrangido em silêncio. Amen. Okay, we need to sing in a key that is comfortable for the congregation, Nós devemos cantar numa nota que seja confortável para os irmãos cantar. not yourself Não para você mesmo, or the soloist. ou para o solista. Do not choose songs that have a lot. You know what? Let's skip over this point. That word isn't. I don't think that's going to work. Choose more songs than you need and be over prepared. Right here. Escolha mais canções do que você realmente vai precisar. Okay. Number 4. Número 4. Know your music. Conheça a sua música. Do not practice on the congregation. Não pratique na hora do culto com a congregação. Make sure you're prepared. Tenha certeza que você está preparado. Do not sing something that you yourself are not familiar with.
Não cante alguma coisa que você mesmo não está familiarizado com isso. Be prepared. Esteja preparado. Number 5, Número 5, give strong leadership. dê uma liderança forte, ofereça uma liderança forte. You must lead. Você deve liderar. Not the praise team, Não a equipe de oração, not the musicians Nem or os- choir. não os músicos nem o coral. You. Você. Always lead with your voice. Sempre lidere com a sua voz. Don't be scared of the first note Não fique assustado com a primeira nota. and stick with the melody as much as possible. Leonardo, stick. E ficar com medo com a melodia, tanto que possível. We need to give clear direction. Nós temos que dar direções claras. We need to lead people to the Lord, Liderem as pessoas para o Senhor, not yourself. não para si mesmo. Open your eyes Ou abram seus olhos, and make eye contact. façam contato visual com os seus músicos, com as pessoas que você está liderando. I have trouble with that. Eu tenho problema com isso. Amen. That's Amém. it for principles for an effective praise and worship ministry. Esses foram os princípios para uma adoração efetiva e um ministério de adoração. I've got one more handout I'd like to do, Eu tenho mais uma parte aqui para passar para vocês. and I think you have this in your book. E eu acho que vocês têm nas suas apostilas. The title is Altar Ministry Finishing Strong. O título é Ministração de Altar, Terminando Forte. Não sei se foi traduzido da mesma maneira. Amen. When you find it, say amen. Quando acharem, digam amém. Página 38. Agora é só escrever as páginas. Oh no. Is that you? Is that yours? This is mine? Okay, I got some. Yeah, thank you. I have. Amen. All right. This topic is something that is important to the church. Essa ministração agora é muito importante para a igreja. Could this be the most important part of the service? Poderia ser esta a parte mais importante do culto And many times the least prepared for? e muitas vezes a menos preparada para isso? This handout is going to look from a preacher and musician's viewpoint. Esse estudo que eu estou passando é feito sobre o ponto de vista do pregador e dos músicos. Amen. First, I would like to start with the Primeiro, Pentecostal church eu gostaria de começar com a igreja pentecostal. and how it came about. Como isso começa? Amen. So, if we look in Scripture, Se olharmos nas escrituras, we find that the early church came from nós encontramos que a igreja primitiva veio Acts 2:1 through 4. no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 ao 4. In this scripture, we read about Nessa parte das escrituras, nós lemos sobre some of the first people to receive the Holy Spirit. as primeiras pessoas que receberam o Espírito Santo. After this happened, Após isso ter acontecido, word began to spread about what was happening. a palavra foi sido espalhada enquanto acontecia.
Some men even thought they were drunk. Alguns homens até pensaram que eles estavam bêbados. So what do the scriptures say? Então, o que as escrituras dizem? In Acts 2:38 through 39, Em Atos 2, versículo 38, 39 e 41, we find one of the first recorded sermons. nós achamos... We find one of the first recorded sermons with an altar call. Perdão, igreja. Em Atos 2, 38, 39 e 41, nós encontramos o primeiro sermão, a primeira pregação registrada com uma chamada para o altar, um apelo. Peter preached of the greatest gift of all. O Pedro pregou sobre o grande dom de Deus, The Holy Spirit. o Espírito Santo. And as a response to the word, E como resposta à palavra, 3,000 received the gift of the Holy Spirit 3.000 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo and were added to the church that very day. e foram membradas, adicionadas à igreja naquele mesmo dia. This is what we like to call the birthday of the church. Esse é o que eu gosto de chamar do aniversário da igreja. Amen. The altar call, the culmination of the service. O chamado ao altar, o ponto mais alto do culto. So the main objective is O principal objetivo é for everyone to receive the Holy Ghost. todos receberem o batismo com o Espírito Santo. We want everyone to receive the Holy Spirit, right? Nós queremos que todos sejam cheios do Espírito Santo, certo? Amen. So we have the point of conversion. O momento da conversão This is the great climax of the service. é o grande clímax do culto, ponto The mais com- alto. The combination of worship and the word should bring us to this moment. A combinação do louvor e da palavra nos trazem a esse momento. It can also be a time of consecration and dedication. Também é um tempo de consagração e dedicação. This is not the only reason for altar call. Essa não é a única razão para a chamada ao altar. It was in an altar call. I was in an altar call. I was in an altar during altar call Eu estava na chamada ao altar when I felt my calling to serve the Lord. quando eu senti a chamada do Senhor para servir a Ele, para trabalhar para Ele. Many times we have altar call Muitas vezes nós temos apelos for personal consecration and dedication unto God. Para edificação e consagração pessoal e espiritual para Deus. Okay. The altar can be a time of surrender. Também é um tempo de rendição da pessoa. E um tempo de arrependimento. Eu tenho visto incontáveis almas retornando ao Senhor através do apelo. O momento da chamada do apelo é um momento vital para os cultos na igreja. Então, o que podemos fazer? Nós temos que seguir o líder, Who is your pastor? que é o seu pastor. Your pastor is your shepherd. Seu pastor é o seu pastor, não tem tradução no português. And you must follow him first and foremost. Você tem que seguir, You must follow him first.
você deve seguir principalmente a Ele. There could be a situation Pode ser numa situação where you are getting conflicting orders from different people. que você pode estar passando por problemas com diferentes pessoas. When you have doubt, Quando você tem dúvidas, follow your pastor. siga o seu pastor. Next, we have our preacher, closer, or song leader. Em seguida temos pregação, aproximação e liderança da música. This is the next one in our chain of command. Essa é a nossa próxima, o nosso passo para essa cadeia de comandos. The preacher or closer for the service. É o pregador, or closer, ou é o pregador ou a pessoa que encerra o culto. It is important to follow this person very closely. É importante você seguir essa pessoa de perto, Not only for your own spiritual food, não somente para o seu alimento espiritual, but for the success of the altar call. mas para o sucesso do apelo ao altar. We'll talk more about that in a minute. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. So, we can establish a leader, Então, nós podemos estabelecer um líder, can be a music worship leader. pode ser o líder de louvor. This person could be different each time. Essa pessoa pode ser diferente a cada vez. If you are not the leader, Se você não é o líder, remember your place. lembre do seu lugar. Let the leader lead. Deixe o líder liderar. Let the follower follow. Então, deixe o seguidor seguir. Next, we need to prepare ourselves. What can we do to prepare ourselves? Nós temos que nos preparar a nós mesmos. Como fazemos isso? Como fazemos isso? Our personal preparation. Nossa preparação pessoal. Musically, we need to know what works. Musicalmente, nós precisamos saber o que funciona. It is ideal to have songs É ideal termos canções that your worship team knows fluently. que os seus músicos saibam fluentemente, saibam decor. This will make it so that they can be more involved Então, isso fará com que eles possam estar mais envolvidos with the altar call. com a chamada ao altar. They will not have to be worried Eles não terão que ficar preocupados about playing the right notes sobre tocar as notas certas or singing the right words. ou cantar as palavras certas. We need to make a list. Nós precisamos fazer uma lista. Make a list of songs that you can play for altar call. Faça uma lista das canções que você pode tocar no apelo, na hora do apelo. You can always be adding to this list. Você sempre tem que estar Adding adicionando músicas para essa lista. practice and teach your team. Pratique, converse e ensine ao seu time. Practice, practice, practice. Pratique, pratique, pratique. I can't talk about this enough. Eu não posso falar isso o suficiente. We have to be prepared for the altar call. Nós temos que estar preparados para a chamada ao altar. A lot of times the song for altar call Um monte de vezes a música para o momento do apelo, is not thought about until it is time to play the song. muitas vezes não é pensada até o momento em que é hora já de começar a tocar. You do not have to know the exact song for altar call, Você não tem que saber exatamente a música para a chamada ao altar, but it is important to know what works. mas é super importante você saber o que funciona. To make a list Fazer uma lista and to practice. e praticar. So how can we prepare ourselves spiritually? E como podemos nos preparar espiritualmente? You must follow the Spirit. Você tem que seguir o Espírito. Always follow the Spirit when preparing for an altar call. Sempre siga o Espírito durante uma preparação para a chamada ao altar. You can do this in many ways. Você pode fazer isso de diversas maneiras. One way is to pay close attention to the Word of God.
Uma maneira é prestar muita atenção à palavra de Deus quando é pregada. A lot of times, good worship leaders will choose a song for altar call, Muitas vezes, um bom líder de louvor escolherá uma canção para o momento do apelo, based on what the preacher has preached. baseado no que o pregador pregou. Example. Por exemplo, Last night, Brother Aaron Anderson preached about great things happening in the mountain. ontem o irmão Aaron pregou sobre as grandes coisas que aconteceram em cima dos montes. So the worship team made a great choice by singing the song Hosanna. Então, o grupo de louvor fez uma muito boa escolha cantando Hosana. The song's main line is Hosanna in the highest. A parte principal deste hino é Hosana nas alturas. What is greater than Hosanna? O que é maior que a Hosana? And what is higher than a mountain? O que será maior do que uma montanha? Follow the Spirit. Siga o Espírito. You cannot recognize the moving of the Spirit if you are unfamiliar with its moving in your own life. Você não pode reconhecer o mover do Espírito se você não está familiarizado a senti-lo. We need to be spiritually prepared Nós precisamos estar espiritualmente preparados, for not only the altar call, não somente para a chamada ao altar, but the entire service. mas para o momento inteiro do culto. We can do this a lot of ways. Nós podemos fazer isso de muitas maneiras. One way is to pray and fast. Primeira maneira é orar e jejuar. Pray and fast over the service. Ore e jejue pelo culto. Pray and fast for your pastor and the preacher. Ore e jejue pelo seu pastor e pregador. Pray and fast for the worship team. Ore e jejue pela equipe de louvor. Pray and fast for the person who needs a touch from God. Ore e jejue por uma pessoa que durante o culto precisa de um toque divino. Pray and fast that God's will would be done in the service. Ore e jejue para que a vontade de Deus seja feita no culto. Another way we can prepare is to seek purity through repentance. Outra maneira que nós podemos nos edificar espiritualmente é procurar a pureza, a separação pelo arrependimento. You must always make sure that you are pure for the service and altar call. Right here. You must make sure that you are pure for the service. Você tem que ter certeza que você está puro, purificado, santificado para o momento do culto e para o momento do apelo. Amen. And we can Amém. prepare collectively as a group. Nós podemos nos preparar coletivamente, como um grupo. Communication, Comunicação a must among worship leaders and pastors. é um ponto muito importante entre os líderes de louvor, os pastores e os pregadores. Always seek pastors' advice. Sempre procure, esteja atento para as dicas, para os conselhos dos pastores. When you don't know the answer, Quando você não sabe a resposta, or even if you need to make sure ou se você precisa ter certeza de alguma coisa, that you are both together in your thinking. que estão juntos com você no seu pensamento. Learn to have an understanding Aprenda a ter um entendimento and learn to read each other. e aprenda a ler a outra pessoa, saber o que ela está pensando. As you grow in relationship with your pastor, Assim como você cresce seu relacionamento com seu pastor, you will learn to read each other. vocês aprenderão a ler um ao outro. You should be able to follow where the preacher is going. Você deve ser capaz de seguir aonde o pregador está indo. This will allow you to be better prepared for the altar call. Isso deixará você mais bem preparado para a chamada ao altar. Before service, it is important to talk to your pastor. Antes do culto, é importante você falar com seu pastor. Maybe ask him about the message he has. Talvez pergunte sobre a mensagem que ele tem. This could better prepare you for the altar call. Isso vai te preparar melhor para a chamada ao altar. Another way we can prepare ourselves, Outra maneira que nós podemos nos preparar, understanding the need. entendendo a necessidade The corporate need. do corpo. This need should be a clear need.
Essa necessidade deve ser uma necessidade clara. This could be defined as the need of the church. Pode ser definida como a necessidade da igreja. Oftentimes, the pastor can establish a corporate need. Às vezes o pastor pode estabelecer com a igreja o que a igreja precisa no momento. It could be a financial need. Pode ser uma necessidade financeira, Could be a need of evangelism in your city. uma necessidade de evangelizar pela cidade. There are many different needs that the pastor could identify. Pode ter muitas diferentes necessidades que o pastor identifique. We need to understand the need in the move of the service. Nós precisamos entender o movimento e a necessidade do culto. Sometimes in a service, it is appropriate to not play music at all. Às vezes, dependendo do culto, não é apropriado nem tocar uma música. Today, when we played the song Jesus at the Center, Hoje nós tocamos Jesus é o centro. there was a moment when there was no music playing at all. Era um momento em que, na verdade, não precisava And do we momento began to de sing música. together. And we began to sing together. E nós começamos a cantar todos juntos. And I felt the power of God. E eu senti o poder de Deus. The presence of God can take over. A presença de Deus veio aqui neste lugar. We need to understand the need in the sermon. Nós precisamos entender a necessidade de um sermão, de uma pregação. We already kind of talked about this. We already talked a little bit about this, Nós já falamos sobre isso, but you should follow the sermon. mas você precisa seguir a pregação. This will make the song selection so much easier. Isso fará com que a seleção das músicas seja muito mais fácil. A general rule, A regra geral, call to repentance and consecration. chamada para arrependimento e consagração. When we sing these songs, we are singing to people who need repentance. Quando nós cantamos uma canção, nós cantamos para pessoas que precisam de arrependimento And consecration. e consagração. We need to match our songs with the sermon. Nós precisamos combinar os hinos com a palavra. It's sad, but people may forget the sermon before they forget the song. É triste, mas muitas pessoas esquecem do que foi pregado antes de esquecerem dos hinos que foram cantados. We can battle this Nós podemos enfrentar isso by letting the message match. fazendo com que os dois combinem entre si. Amen. We need to set an atmosphere for the altar call. Nós precisamos estabelecer uma atmosfera para o apelo. We need to do spiritual work. Nós precisamos fazer um trabalho espiritual. In 1 Samuel 16 and 23, Em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, the scripture says, "And it came to pass." a Bíblia diz... I'm sorry. Pode ler 1 Samuel 16, versículo 23, por favor? Amen. Amém. Thank you. Obrigada. In this scripture, Na Escritura, we find that music impressed Saul. nós encontramos que a música impressionava Saul And the evil spirit literally departed from him. e o espírito maligno literalmente deixava o corpo dele. Amen. Amém. There is no room for oneself. Não tem lugar para o seu ego aqui. It's not the time to be drawing attention. Não é o momento para você receber atenção. This is the time for the altar call. Esse é o momento da chamada ao altar. This is the time when God moves within our very souls. Esse é o momento em que Deus se move entre as muitas almas. Why would we want to take away from what God is doing within us? Por que nós desejaríamos afastar o Espírito de Deus que está fazendo coisas boas aqui entre nós? We would not. Nós não queremos. This is God's time, Esse é o tempo de Deus, not our time. não o nosso tempo.
It's important to select music that relates. É importante separar músicas que se relacionem. We have a whole lot of hymns we can choose from. Nós temos muitos hinos, que Have nós a whole podemos lot of escolher, worship songs we Ou- can choose from. ou hinos de adoração. The internet grants us permission to use a lot of different materials. Na internet tem uma possibilidade enorme de você conseguir muitos materiais. You need to recognize when music may not be best. Você precisa reconhecer quando a música pode não ser a melhor. Sometimes the music can contradict the preacher. Muitas vezes a música pode contradizer o pregador. That is why it is important to listen to the Word of God. Por isso é importante escutar a palavra de Deus. When we play the music after everyone's done singing, Quando nós tocamos uma música após todo mundo ter cantado, people sometimes will continue to pray. as pessoas às vezes continuam orando. The music should continue with the people that are praying. A música deve continuar enquanto as pessoas estiverem orando. There's a couple things we can do when playing music in this setting. There's a couple things we can do. I don't even remember what I said. There's a couple. Há duas coisas que se podem fazer. We can make our chord progressions go up. Nós podemos fazer Chord progressions. nós esse é um termo músico, né? Muitas vezes podemos fazer um acorde para aumentar a atmosfera das pessoas. There's something about these chord progressions Tem alguma coisa que se chama progressão de acordes, that connects with our emotions. que pode mexer nas nossas emoções. When the chords are ascending, rising, Quando os acordes estão subindo, it creates an emotion within us, cria uma emoção dentro de nós, like we are rising with the music. como se estivéssemos levantando com essa música. It can be very uplifting. Pode ser muito uplifting. Pode ser muito satisfatório. Obrigada. You don't want to plant a song in the mind that would be a distraction Nós você não deve querer colocar uma música na cabeça das pessoas que seja uma distração. from what's going on in the service. Uma distração para o que está acontecendo no culto. Do not quench the spirit. Não mate o espírito. We need to keep the music going. Nós precisamos manter If- a música indo e o espírito fluindo. If people are praying, if the people are praying, Se as pessoas estão orando, we need to be playing. nós We need to be nós- playing. ok. Se as pessoas estão orando, nós precisamos estar tocando. I forgot rhyming doesn't work when we go to different languages. Eu esqueci, ele falou assim, que eu esqueci que em diferentes idiomas a rima não dá certo. Amen. Amém. If you could stand with me, Se você pode levantar comigo. I ask tonight if we could just pray that God would prepare our hearts Eu falei hoje sobre orar a Deus e preparar os nossos corações for the next 2 services that we have. para os próximos cultos que nós temos. Pray that God would move in our altar services. Orar a Deus moverá o momento do altar, do apelo. In the name of Jesus. Could I have somebody play music? Alguém pode tocar uma música, por favor? Amen. All right, let's lift our hands and just pray that God would anoint the services. Vamos levantar as mãos e vamos orar agradecendo por esse culto. In the name of Jesus, we ask that we would receive you, Lord. We ask that you would be with us in our altar calls. Hallelujah, Jesus. In the name of Jesus, thank you, Lord.
Glória a Deus. Você pode dizer amém? Convido os irmãos a sentarem um pouquinho. Nós vamos estar abrindo agora alguns minutos para perguntas e respostas. Hoje as ministrações foram nesse sentido e amanhã terá um sentido mais técnico, né, no sentido de acordes, de recomendações para, eles chamam de banda. Quando falam banda, vocês entendam equipe de louvor, né, porque nós não temos o costume de chamar de banda, né? Para nós a impressão que banda é um grupo do mundo, mas para eles o nome da equipe de louvor, do grupo de louvor, é banda. Então terá uma parte mais técnica também sobre vocal. Mas agora eu quero aproveitar o gancho que eles falaram, deixar algumas dicas agora. E eu vou falar agora como pastor e como pregador. Quem é músico aqui? Levanta sua mão, por gentileza. Os músicos. Então a grande maioria é músico. Ele falou algo sobre a chamada do altar. Qual uma das dificuldades que muitas vezes, quando nós vamos pregar, sentimos. E os músicos às vezes não percebem isso. Primeiro, volume na hora do apelo. Então, às vezes, todos os instrumentistas querem encher os seus instrumentos. O baterista, o guitarrista, o contrabaixista. E eu falo isso porque eu já fui músico, tocava teclado na igreja, já fui líder de uma equipe de louvor. E nós queremos, e daí o tecladista ele quer mostrar o talento dele. E o baterista também, e o guitarrista também. E o pregador está desgoelando aqui, e ele não consegue transmitir ali no apelo. E música, e volume. Então uma dica, na hora do apelo, aqui nós temos isso bem combinado com o Charles, quando o pregador for falar, baixe o volume, para que a mensagem dele possa atingir o público. Quando ele tirar o microfone e estiver ministrando, vocês levantam o volume. Isso precisa trabalhar coordenado. Entenderam? Senão atrapalha o apelo. Literalmente atrapalha o apelo. Outra coisa. Quando os pregadores, o ministro, estão orando no ouvido, estão orando para as pessoas que estão aqui, às vezes tem pessoas que estão entregando a vida a Cristo. E elas estão confessando pecados. As pessoas vêm e começam a confessar pecado. Se vocês aumentarem muito o volume, nós não conseguimos ouvir o que eles estão falando. E a pessoa não consegue ouvir a oração. E às vezes é um visitante, ela quer ouvir a oração. Somente pessoas católicas, elas querem ouvir a oração. Aí você tem que pegar o ouvido dela e porque não consegue ouvir. Então é muito importante esse controle de volume. No momento do apelo, às vezes, meus irmãos, só um violão, às vezes, é suficiente conforme o apelo. Ou só um teclado. Não precisa toda a equipe de louvor. Mas tem apelos ou finais de culto que vocês precisam escolher hinos mais avivados. Aí toda a equipe vai bem. Mas tem determinados apelos, por exemplo, de arrependimento. Quem já ouviu falar de Billy Graham? Já ouviram falar? Um grande pregador. Ele sempre cantava o mesmo hino em seus apelos. E só um fundinho. Isso ajudava, porque o tipo de apelo dele era no sentido de arrependimento. Mas às vezes tem momentos que é o agir de Deus, em que um louvor mais avivado. Então essa sensibilidade nós precisamos ter, ok? Isso é uma dica importante para o fluir do culto e principalmente para o arrependimento e a conversões. Outra questão que ele comentou muito é sobre preparação antes do culto. Preparação antes do culto. Às vezes nós vamos pregar em igrejas, meus irmãos, que o culto começa às 7, os músicos estão chegando às 7h15. O culto começou e aí ele vai afinar o instrumento. Eu fui uma vez numa igreja, que não é Pentecostal Unida, tá bom? É uma outra igreja da França. Eu fui com um músico, levei um músico junto comigo. E nós fomos procurar os cabos, porque o músico ia tocar nesse culto. E vamos procurar cabo. E nenhum cabo funcionava. E o pastor disse assim, não, nós só temos um cabo que funciona. Aí o cabo, meus irmãos, verdade, era desse tamanho. O músico teve que ficar do lado da caixa, ele ligou aqui e colocou, e ficava aqui encostado na caixa, porque o cabo era desse tamanho. E pelo que eu entendi, isso já estava há mais de meses. Ninguém teve a capacidade de comprar um cabo. E daí aí no meio do culto da mensagem coloca o cabo e pá, naquele barulho. Puxa, só no meio da semana e comprar um cabo. E usa aqueles plug de
da China, ruim, fazendo aquele barulho, aquela distorção. Então precisa se preparar. Músico tem que chegar no mínimo 1 hora antes de começar o culto, na minha opinião. No mínimo 1 hora. E fico com as palavras do pastor Kevin. Se você não tem tempo para orar antes do culto, nós não temos tempo para te escutar também. Ele falou isso. Se você não tem tempo para orar, nós não temos tempo para te escutar. Melhor você ficar no banco. Tá bom? Você precisa vir antes, preparar seus instrumentos, passar o som, deixar tudo reguladinho, para a hora do culto você estar preparado. Deus não aceita qualquer coisa. Amém, irmãos? Deus não aceita ovelha manca. Vou oferecer esse louvor de qualquer jeito. Cabo tudo estourado, violão desregulado, né? Não há ensaio. Não, você precisa chegar antes, arrumar seus instrumentos, estar preparado. Quando o culto começar, vocês já estão preparados. Glória a Deus. Aí vocês vão fluir mais do Espírito Santo, porque você está se preparando para o culto. Apenas algumas dicas aí. Faça isso. Alegre seu pastor. Quando ele chegar na igreja, já está a equipe de louvor antes dele. Você não sabe a alegria que causa no pastor. Você não sabe a alegria. Já estão preparados, os instrumentos estão afinados e está tudo certinho. Isso é muito bom e Deus se alegra. Vou deixar uma tarefa para vocês para amanhã. Tá bom? Uma tarefa. Eu gostaria que vocês ouvissem 2 louvores. Tá bom? Um louvor é chamado Hosana. Quem canta Hosana, Machado? O Wilson, né? Mas na versão portuguesa. O Hosana todos conhecem? O Maria Badana. E ouçam o Sabor de Mel. Quem canta Sabor de Mel? E vocês vão responder 2 perguntas amanhã para mim, para nós. Qual hino tocou mais em você? E qual é a gritante diferença entre esses 2 hinos? Ouça o Hosana e o Sabor de Mel. E anote essas duas respostas. Qual tocou mais em você? E segundo, qual é a diferença entre esses 2 hinos? A gritante diferença entre esses 2 hinos. Talvez poucos percebam, mas há uma gritante diferença. Nós vamos comentar amanhã. Amém, irmão Charles? Glória a Deus. Os irmãos entenderam? Tarefa de casa então para amanhã. Perguntas e respostas. Preston e John. Come on here. Só salientar. Pessoal, é importante que vocês venham com as equipes de louvor. Se não completa, quase completa. Nós vamos fazer um momento aqui durante o dia em que vocês vão vir, vão apresentar e eles vão nos ajudar a corrigindo pontos específicos com a sua banda, né? Aí sim é banda. Por exemplo, tem os irmãos ali que vieram da igreja edificada. Não importa, se tiverem ali os 3, a gente ajuda, né? E eles vão corrigir os pontos aí que são bacanas. Eu acho que a gente aprende muito com isso. Nós participamos de um workshop em São Paulo e foi feito isso e foi muito bom. E amanhã vai ser muita prática, tá? Hoje foi bem técnico, amanhã muita prática. Amanhã vai ser bem gostoso. Perguntas? Irmão Jefferson? Perguntas? Alguém tem pergunta? Som. Então, Irmã Olga? Olga. Pode levantar e fazer, irmã Olga. A lot of times, Muitas vezes, churches have the same signs, às vezes a igreja tem os mesmos padrões, né, os mesmos sinais. so that if I wanted someone else to come play for us, they would know our signs. Quando alguém vai tocar para nós e não sabe os nossos tipos de sinais. So I don't know if the signs are typically the same here, Eu não sei se os sinais são tipicamente os mesmos aqui, but in the United States, they're generally the same with maybe 1 or 2 differences. mas nos Estados Unidos é um padrão, mas muda às vezes 1 ou 2 vezes. Se alguém de outra igreja vier visitar, né, a sua igreja,
não há confusão daí, né? Se ele vier visitar e vier tocar com a nossa banda, não vai haver confusão porque é um padrão, todo mundo vai saber quais são os sinais. Mais alguém? Coragem, gente. Doesn't from another church or É de outra igreja ou da mesma? Another church. The other church came here, you know, and because he's better technically, the leader, like Charles, put another one drummer, you know, to play because the drummer that came to the other church is technically better. I think the first thing that comes to mind A primeira coisa que nos vem à mente, is if you were to do that all the time, se você fizer isso toda hora, your own people in your church, your own drummer or musician, e só existe um músico, né, um único baterista na sua igreja. Sorry? E o seu músico da igreja would never have a chance to learn to get better. e não tem chance para aprender a ser melhor. Because there's no better training than in a live situation. Não há treino melhor do que você viver a situação de estar conviver com o grupo. So, And what is right? To put the technically better or to stay with another one? does this happen often or like special services or? Eu faria a pergunta agora traduzindo tipo Leonardo Beck. Tipo quem? Não, brincadeira. Tipo, isso acontece frequentemente ou é uma vez assim que o rapaz veio visitar e eu posso fazer isso? It is Vai my responder. opinion. In my opinion, Na minha opinião, you should first use people from your own church. você deve usar primeiramente a pessoa da sua igreja. You would like to give opportunity to those that are in your church. Depois você pode dar a oportunidade para a pessoa da outra igreja, mas usar da sua igreja prioritariamente. That is for every week services. So for a special service, Se é um culto especial, like maybe a camp meeting, existem cultos especiais que você pode usar outras pessoas de algum outro lugar, tecnicamente melhor. it would be up to the worship leader to decide who was going to play. E vai ser caso do líder de louvor se ele vai querer trocar ou não. A lot of times, a good worship leader Muitas vezes um bom ministro de louvor, líder de louvor, does not choose by talent alone, ele não escolhe por talento, but he'll know that the musician's heart is in the right place. mas ele sabe o coração correto, de qual músico que está com o coração correto perante o Senhor. Amen. Does that answer your question? Respondi a sua pergunta?
mais ou menos. E só falar aqui algo complementar, é que no Brasil nós temos uma cultura um pouco errada no sentido equipe de louvor. Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm equipes reservas, entende? Então tem pessoas que estão ali que em alguns momentos eles são utilizados, esses times que eles chamam. E nós estamos tentando aplicar isso aqui na IPUB do Xaxim. Só que o termo equipe reserva soa mal aqui no Brasil. Dá a impressão de que é a equipe que sabe menos ou que toca menos. E não é isso. Nós temos uma equipe que está há mais tempo, que está desenvolvendo um trabalho, e tem uma equipe reserva que ela substitui, ou que muitas vezes até, em algumas oportunidades, faz o papel da equipe principal. E isso é muito importante, e isso nós falhamos aqui no Brasil. Se nós formos perguntar hoje nas igrejas, quantas igrejas têm uma equipe reserva? Saiu a equipe toda do louvor, tem alguém que possa fazer o louvor? E a maioria dos pastores às vezes ficam sem ter o louvor na igreja porque não tem ninguém para fazer. Então, se a gente começar a entender essa questão de ser reserva não é mal, a gente talvez consiga crescer um pouco mais. Mas como eles falaram ali, não é certo você, por amizade. Eu sou amigo do pastor Anderson, eu vim para a igreja, ele me coloca para tocar e quem estava aqui sai. Né? Não é correto. Né? Acho que ela levantou a mão ali. Well? Então, vamos ver se a gente conseguiu entender a sua pergunta agora. Ver se a gente está correto. Por exemplo, no culto especial, o líder de louvor vem e usa um cara que é tecnicamente melhor, que ele conhece, mas quando não é um culto especial ou nada assim, ele usa um reserva, que no caso é aquele que está na igreja dele. Mas quando tem um culto especial, ele convida alguém melhor para fazer bonito. É isso que você está querendo expressar? Pode. É isso aí, mais ou menos. É isso? Vocês... Uhum. Mas essa pessoa que veio visitar é um músico melhor do que tem aqui. O problema é com o baterista, viu, gente? Ela é baterista, então ela tá vivendo, tá? Ela prega o que vive. Vamos lá. Ok, prossiga. Ok. Uhum. Perfeito. So, ele vai responder, tá? It would be, we would only take our church's drummer off the drums. Nós não tiramos o nosso baterista da nossa igreja fora, tira ele da bateria. Nós somente fazemos isso, nós somente tiramos o nosso baterista. If we had a friend come in from out of town, se nós temos um amigo vindo de outro estado, de outra cidade, a rare occasion, uma ocasião especial, uma ocasião rara. Ele está visitando, por exemplo, a resposta, I catch your answer. So, ele quis dizer, por exemplo, somente se por exemplo, eu fui aos Estados Unidos e eu sou baterista. Por exemplo, eu vim de tão longe e ele quer me dar uma oportunidade de eu tocar lá. Aí ele pede licença para o seu baterista da sua igreja para que eu possa tocar pelo fato da amizade de eu ter vindo tão longe e ter a oportunidade. É isso mesmo? Show de bola. It's that. So, Tá, vamos tentar. Exatamente. Vamos tentar passar para outra. Acho que já ficou ali porque tem mais pessoas, senão elas vão ficar mais falando pessoas, da bateria ali. Mais alguém? Luiz Andrei.
what's your point of view in like in some people from another churches? It's not our church, the same one. So from another church and go to our altar, and administrate the worship, for us. Is it correct? What is your point of view in this? Yeah, visit. It's not ABC church. Yeah. It's not or no. That's up to pastor. That's pastor's decision. Aí é a questão do pastor. O pastor decide. But what's your point of view of it? Qual é o seu ponto de vista, né? What's your point of view of it? My point of In view your is that, opinion, you in are my auxiliary. opinion, to ask pastor. A minha opinião, eu perguntaria ao pastor. Eu perguntaria ao pastor. Oi. Is it normal in the United States? Se o pastor está em cima dessa decisão para trazer outro líder de louvor, bom, mas essa pessoa é bom com doutrina, ele acredita em santidade, ele acredita no único Deus, tranquilo. E a decisão final de pastor. Okay. A decisão final é do pastor. Ok. Mais alguma? Viu, pastor Andres? Prepare-se. Part to search the music, or I need to leave on your hands, the musician hands. So like he said that the preacher, okay. So and when he's going to preach in some church, he chose the songs, the music. And is it right from start, or he needs to ask the musician first what they want? No, I think that goes along with what I talked about. Eu acho que vem daquilo que eu estava falando. You want to follow the preacher. Você deve seguir o pregador. So as worship leaders, we're going to follow the preacher in whatever way he takes us. E como líder de louvor, a gente segue o pregador em qualquer situação. And if the preacher requests a special song, we're going to do that song. Se o pregador pede uma música em especial, a gente toca essa música. Somos